Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, do 13 ao 14. E fala para quem está do seu lado: inconformados. Esteja inconformado. Amém? Você na sua casa também. Fala para você mesmo: eu tenho que estar inconformado. Como assim, pastor? Vamos lá. Vamos aprender mais de Deus. Amém? Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor, te damos graças por esta noite, mais uma vez estamos aqui para receber, Pai, uma palavra que vem direto do Teu trono, uma palavra, Pai, que pode nos orientar nesses dias tão ruins, Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, como te agradar, nos ensina, Senhor, como te encontrar, nos ensina, Deus, como poder viver e conquistar aquilo que foi prometido, o melhor dessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode tomar seu assento. Você já foi um anjo de Deus hoje? Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus abençoe você. Deus abençoe você. Libera a bênção em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse é um texto muito comum e muito conhecido, né? Escrito pelo apóstolo Paulo aos Filipenses. E o apóstolo Paulo ele sempre se coloca como exemplo, né? Em tudo que ele faz, tudo que ele explica, tudo que ele ensina, ele fala assim: olha para mim, eu sou exemplo. Tem um texto do apóstolo Paulo que ele fala, olha, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se tem uma coisa que a gente pode ter certeza absoluta, é que o apóstolo Paulo, ele não tinha os olhos voltados para essa terra. Ele tinha os olhos voltados para um lugar especial que Jesus foi preparar. Amém? E é isso que a gente tem que começar a entender, começar a tomar posse, né? Porque tudo isso aqui são coisas que vão ficar um dia. Mas e como vai ser a nossa partida, né? Essa semana eu participei, né, de um momento triste para toda a família. É um momento onde a gente perde alguém querido, onde a gente tem que, né, olhar para aquela situação de morte, né? E é nessa hora que a gente tem que crer em Deus. Não é verdade? É um momento difícil e tal. E todos nós não estamos preparados para isso. Porque a gente não tem noção do que é a vida eterna, né? Se nós tivéssemos noção, o livro de Eclesiastes fala que é melhor uma casa de luto do que uma casa de festa, né? O versículo 1 ou 2, se eu não me engano, fala que a gente tinha que comemorar a morte, muito mais do que o nascimento. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente sabe do que é que nós estamos falando. Amém, queridos? Então, aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele estava falando, né, que de algo que a gente normalmente a gente esquece. A gente tem que começar, né, a valorizar as coisas que nós ainda vamos conquistar. A gente valoriza muito o que a gente perdeu, o que passou, né? Eu tinha tal coisa, eu era feliz. Eu era Quem já ouviu essa expressão? Eu era feliz e não sabia. Quem já ouviu essa expressão, né? Eu era feliz e não sabia. Porque você ainda não imagina, não sabe, não tem noção do que Jesus preparou para você. Amém? Então, a gente, sempre que lê esse texto, a gente se apega no que? Olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Então, a gente acha que é só esquecer de tudo, né? E olhar para frente e tal, mas aqui a gente vê que tem muitas pessoas que usam o passado para justificar suas mágoas, né? Tem muitas pessoas que usam o passado para justificar os seus ressentimentos, o porquê que ele não se entrega de cabeça a Jesus, né? Experiências horríveis que vieram no passado. E tudo isso daqui, o apóstolo Paulo está falando, tudo isso aqui são coisas que tem que ficar para trás, porque o nosso alvo está adiante de nós. Amém, queridos? Isso é maravilhoso, né? Então nós sabemos, eu sei, você sabe que a gente tem que olhar só para Jesus, sim ou não? Mas isso, né? Isso é muito bom, olhar só para Jesus. Né? Mas precisamos muitas vezes também enxergar a necessidade da gente deixar algo que está bom, na certeza que tem algo melhor esperando. Quem entende isso, diga amém.
Amém? Como assim, pastor? Não sei. Eu não sei você. Eu posso pegar minha vida como exemplo, né? Quando eu era do mundo, eu bebia, eu fumava, eu falava palavrões, eu era como todo mundo, uma pessoa comum. E eu gostava de ser daquele jeito. Quem está entendendo? Amém? Quando eu lembro do que eu fazia e do que eu vivia no passado, eu falava assim, no começo eu falava assim, puxa vida, era gostoso aquela época, né? Eu satisfazia a carne, mas e o buraco que tinha aqui dentro? Né? Então quando você encontra Jesus, ele começa a preencher o teu espaço vazio, aquelas coisas perdem o sentido. Quem está entendendo? Amém? Então você começa a ver que algumas coisas eram boas, mas Jesus tem coisas melhores reservadas para você. Amém, igreja? Quem já está experimentando algo assim? Já? Né? Era legal, mas agora está melhor ainda. Por quê? Agora eu tenho as respostas. Agora eu tenho uma presença que eu não sei explicar. Agora eu sinto uma força que eu não sei de onde vem. E isso é presença de Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Então, em toda a sua extensão, a palavra de Deus nos mostra que nenhum de nós pode se prender ao conformismo. Né? Como assim, pastor? Nós temos que ser inconformados com algumas coisas. Nós não podemos nos conformar. Eu vou dar um exemplo muito claro, né, do que está acontecendo hoje no Brasil. Né? Quantas pessoas estão nas portas dos quartéis inconformadas com a situação que nós estamos vivendo? Né? Pessoas que saem às ruas, pessoas que estão passando dias e noites ali, inconformadas com a situação, inconformadas com o que pode acontecer no Brasil. Então são coisas que a gente precisa começar a tomar, por exemplo. Né? Quantas áreas da sua vida não está do jeito que você queria e você se conformou? Posso ouvir um amém? Ah, pastor, é assim mesmo. Quem disse que é assim? Quem disse que tem que ser assim? Por que você se conformou? O que eu vou fazer, pastor? Se Deus não quer. Quem disse que Deus não quer? Então, por isso você veio aqui hoje, para ouvir direto da palavra, né, que tem um Deus que está à procura de pessoas inconformadas. Quem crê nisso, diga amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, olha o que a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém? Romanos 2, olha. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Vamos segurar aqui, olha. Presta atenção nisso. Olha aqui o autor de Romanos, capítulo 12, o que ele está dizendo? Olha, não se conforme com este mundo. Ah, mas o mundo é legal, o mundo tem futebol, o mundo tem música, o mundo tem sexo, drogas e rock and roll, o mundo tem tudo que eu gosto. Mas ele está falando, olha para tudo isso e não se conforma com este mundo. Por que eu não vou me conformar? Porque agora, você está sendo transformado. De que jeito que eu sou transformado? Como que começa a transformação na minha vida? Através da renovação do vosso entendimento. Amém? Como que isso acontece, igreja? Porque antes nós éramos comuns, como todo mundo, e tudo era normal. Mas um dia você disse sim para Jesus. Posso ouvir amém? Quem vai dar glória a Deus por isso? Você disse sim para Jesus. Sabe o que aconteceu nesse dia? Você abriu a porta e o Espírito Santo de Deus, ele entrou e fez morada na tua vida. Agora você não olha mais para o mundo como você olhava. Agora você olha através dos olhos de Deus. Coisas que eram normais para você, hoje, você fala, eu não me conformo. Quem vive isso? Eu não me conformo com coisas que eu fazia. Eu já falei para vocês. Eu não me conformo, eu tinha chovendo dentro do carro, os vidros fechados, eu acendia um cigarro, 4 pessoas dentro do carro e eu fumando. Eu não me conformo com isso. Para mim era normal, era tudo normal. E não é, porque hoje eu olho com os olhos de Deus. Amém, igreja? Então presta atenção na tua vida, isso é um testemunho de vida. Presta atenção na tua vida, coisas que você fazia com naturalidade, que hoje você fala, não me conformo. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso? Aleluia. Sabe o que é isso? É o que ele está falando, olha.
não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Eu, você, nós estamos sendo transformados dia após dia, pela renovação do nosso entendimento. Amém, igreja? Olha, e qual é a vantagem disso, pastor? E aí tem uma vírgula aqui, olha que continua, olha. Para que experimenteis, olha isso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por que tem tantos irmãos de fé, para não falar crentes, né? Por que tem tantos irmãos de fé que vivem murmurando, reclamando da vida? Ah, essa vida, estou me cansando de ser crente. Por quê? Porque ainda não entendeu nada, ainda não entendeu que tem que se desgrudar do passado. O que passou, passou. O que Deus tem para você é daqui para frente. Amém? E você está sendo transformado e você começa a enxergar. Puxa vida, hoje eu vejo com outros olhos. Hoje eu vejo. Eu não vou nem perguntar para vocês. Quantas vezes que eu olhava para crente e falava, pastor é tudo. Eu falava, pastor é tudo ladrão. Amém, igreja? Por que eu falava isso? Porque eu não tinha ainda a renovação do meu entendimento. Mas um dia, Jesus começou a me mostrar, filho, olha, agora você vai entender. E eu já entendo. Eu entendo a necessidade da obra. Eu entendo por que o dízimo é bíblico. Eu entendo por que a oferta é bíblica. Porque isso aqui é um organismo. Amém, queridos? É um organismo. E cada um de nós é um pedacinho desse organismo. A gente faz parte de tudo isso. Amém? A gente começa a entender as coisas. E quando você entende que coisa linda, aí você começa a viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Porque você já não é mais dono das suas situações. Você pensa em fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo, ele aprova ou não aprova. E quando ele não aprova, você não consegue fazer. Quem já sentiu isso? Aleluia! Aí eu queria, mas não sei o que me deu. Eu não consigo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é maior do que você. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Então, vai falando. Seja conformado aí, irmão. Seja conformado. Amém? Tem muita gente por aí, olha, presta atenção, que bate no peito e se diz, eu sou cheio do Espírito Santo. Tem ou não tem? Está cheio, né? Mas continua achando normal as aberrações desse mundo. Sabe, a primeira característica de alguém que é cheio do Espírito Santo é quando você começa a ficar inconformado com algumas aberrações. Sabe? É ficar inconformado, é olhar e falar, Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Eu vou dar um exemplo normal, casual, né? A educação das crianças hoje em dia. Antigamente as crianças levavam chinelada, eu levei muita chinelada, madeirada, fio de ferro, tudo isso. E glória a Deus por isso. Hoje eu amo, a minha mãe está morando comigo, eu cuido dela como se fosse uma criança. Sabe por quê? Porque ela fez de mim um homem. Sabe por quê, queridos? Porque naquele tempo as coisas eram diferentes. Hoje em dia você pode dar um tapa na criança que vem a justiça e te prende. Eu não sei você, eu não me conformo com isso. Amém, igreja? Então tem que amar, claro que tem que amar as crianças e tal, mas pai e mãe que sabe dar uma chinelada, tem que colocar limite. Não é verdade? Se não põe limite, acontece o que nós estamos vendo por aí. Então, queridos, não vos conformeis. Vamos pegar exemplo bíblico, né? Eu gosto de trabalhar com exemplo bíblico, né? Senão eu fico falando aqui e aí não tem nada, né, de provas, né? Vamos lá, vamos ver Gideão. Quem já ouviu falar de Gideão? Gideão, olha, era um homem para quem o anjo do Senhor aparece e chama logo de valente. Como que o anjo chama Gideão de valente? E sabe quem era Gideão? Ele era o menorzinho da casa do pai dele, então ele tinha um monte de irmão grandão, valente, e ele era pequenininho, né, medroso, só que ele estava inconformado com a situação. Quem está entendendo? Como assim, pastor? Né? Vamos lá, Juízes 6, 13. Juízes 6, 13, olha. Mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas
que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então quando o anjo aparece para Gideão, o que Gideão estava fazendo? Ele estava malhando trigo no lagar. Por quê? Eles estavam em guerra com os midianitas, e os midianitas vinham e roubavam tudo que eles tinham. Não matavam mais ninguém, mas entravam nas fazendas. E o sustento deles, o que era? O trigo. Com o trigo eles faziam o pão. Então todos os vizinhos, as fazendas vizinhas, todo mundo não tinha mais o que comer, eles estavam passando fome, porque cada vez que o trigo crescia, vinham os midianitas e roubavam tudo. Saqueavam tudo. Só que nessa família, tinha um cara chamado Gideão, que estava inconformado. Eu não posso deixar os midianitas roubarem tudo isso que é o nosso sustento. Eu não posso. Então quem entende isso, quem começa a ficar inconformado com alguma situação, logo tem algo que chama direção de Deus. Amém? Você começa a ter estratégias que você não tinha. Você começa a ter ideias, surgem ideias, você fala assim, meu Deus, por que eu nunca pensei nisso? Então Gideão começa a cortar o trigo. E tinha um negócio chamado lagar. O que é lagar? Lagar era um negócio como se fosse um tanque, né? E tinha uma canaleta por onde escorria o suco da uva. O lagar, eles escolhiam os cachos de uva, colocavam dentro do lagar, pisavam ali em cima, e depois dali eles extraíam o suco da uva. Desculpa, gente. Eles extraíam o suco da uva para fazer o vinho. Amém? Só que eles não estavam em época de uva. Estavam na época de trigo. Então, Gideão, ele tem uma estratégia. Ele corta o trigo, leva para o lagar, ele enche o lagar de trigo e joga uma lona por cima. Os midianitas vinham, eles não iam procurar no lagar. Trigo não é para ficar no lagar. O trigo tem que ficar em sacos, em depósitos. Então Gideão estava trabalhando o trigo lá no lagar. E aparece o anjo para ele e fala assim, homem valoroso, homem valente, né? E aí então Gideão começa a mostrar o seu inconformismo. Senhor, o Senhor não é o Deus, o Senhor é o Deus que tirou o povo do Egito, o Senhor é o Deus que os nossos pais contaram. Por que nós estamos passando por tudo isso, Senhor? Por quê? Então Deus olhava lá de cima e ele via um monte de gente, como ele vê hoje. Ele vê um monte de gente hoje. Mas o Senhor está procurando pessoas inconformadas, para que a glória dele resplandeça. Amém? Amém, igreja? Então Gideão mostra o seu inconformismo, né? Gideão, ele foi visto por Deus quando ele estava inconformado. Ele não aceitou perder todo o trigo para os midianitas. Não aceitou. Amém, queridos? Não aceitou. Então ele estava dando um jeito lá e tal. Aí Deus olha para ele e fala assim, olha, está vendo esse cara? Porque ele é inconformado com a situação. É esse que eu quero usar para libertar todo o meu povo. Amém? Glória a Deus. Então a gente vê que a história, né? A história mostra que Deus, ele gosta de pessoas inconformadas. Amém? Ele gosta de pessoas que não aceitam. Por que hoje em dia a gente cruza os braços, a família está toda morrendo? E a gente eu estou salvo, está tudo bem? Não está tudo bem. Jesus te chamou para que você leve luz onde há trevas. Amém, igreja? Jesus te chamou para que você continue orando, apresentando, consagrando, declarando, Senhor, assim como Josué, eu declaro, porque eu creio no Deus que eu sirvo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Foi para isso, nós não podemos nos conformar. Ninguém quer saber de nada, pelo menos eu estou na igreja, para com isso. Para com isso, não quer saber ainda, mas vai querer, porque se depender de você, o Senhor vai te ouvir. Amém? Você tem que mostrar para Deus, Senhor, eu não me conformo. E Deus vai agir. Amém? Nós temos casos aqui na igreja. Sim ou não? A gente tem casos aqui na igreja. A pessoa inconformada e Deus fez a obra. Amém, queridos? Então não mostre para Deus, Deus está tudo bem. Não está. Senhor, o Senhor é o Deus que livrou o povo de Israel lá do Egito. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho. O Senhor é o Deus que ressuscitou
um morto de 4 dias. O Senhor é o Deus que curou cegos. O Senhor é o Deus que curou paralíticos, leprosos. O Senhor é o mesmo Deus, por isso eu não me conformo à minha família, não me conformo com essa área da minha vida. Tem áreas da nossa vida que a gente se conforma. Amém, queridos? Não se conforme. Deus te chama para uma vida plena, completa, e não pela metade. Não fracionada. A bênção de Deus não pode ser fracionada, ela tem que ser completa. Amém? Você tem que olhar para a tua vida financeira e ver ela abençoada por Deus. Você tem que olhar para a tua vida sentimental e ver ela abençoada por Deus. Você tem que olhar para a tua família e ver ela abençoada por Deus. Você tem que olhar para a tua cama, você vai deitar ali e vai dormir abençoado por Deus. Amém? Você tem que ir trabalhar e lá no trabalho você vai ser abençoado por Deus. Sabe por quê, queridos? Porque você não está conformado. Não, Senhor, não me conformo. Eu sei eu sei para onde eu vou. Eu não quero ir sozinho. Amém? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, no primeiro ano da minha conversão, aí teve o final do ano, né? E naquela época a igreja lá fazia vigília. No dia 31 de dezembro. E eu estava lá no Parque São, lá na Vila Alpina. Quem conhece Vila Alpina? Lá de São Paulo, né? Perto da Vila Prudente. Eu estava lá na Vila Alpina, a família toda reunida, tal, aquele banquete. Quando deu assim mais ou menos umas 11 horas, 11 e pouco, eu chamei a assim e falei, não, eu estou incomodado aqui. Ela falou, o que foi? Eu sei que está todo mundo aqui e tal, mas eu tenho que ir para a igreja. Você me entende? Ela falou, eu entendo. E você entende que eu tenho que ficar? Eu falei, entendo. Eu falei, só que eu não vou lá sozinho, eu vou levar o nome de todo mundo. Queridos, eu peguei o nome de todo mundo, da família, coloquei num papelzinho e fui. E quando eu cheguei lá, antes da meia-noite, todo mundo ajoelhou, eu ajoelhei. Quando eu fui, eu estava largado, assim, esticado no chão. Mas o meu papel estava assim, Senhor, eu não abro mão desses nomes, eu consagro eles a Ti, Deus. Em nome de Jesus, eu não quero me salvar sozinho, eu quero que todos eles estejam contigo. Amém? Queridos, quando Deus vê o inconformismo da pessoa, o preço que você pagou, o preço que você está disposto a pagar para ver a salvação da tua casa. Sabe, Ele age. E depois de 4 anos eu vi todos aqueles nomes, todos eles eu vi eles descer nas águas do batismo. Amém? Então creia nisso, creia, mas continue, Senhor, eu não abro mão, eu vou continuar, eu vou lutar, eu vou orar, eu vou consagrar, porque eu sei que o Senhor é Deus. Aleluia. Amém? Olha o que, vamos para outro aqui, né? Vamos para outra aqui, olha, uma pergunta que eu quero te fazer, e você, né? E você? Como que Deus está te vendo diante das tuas lutas? Ele está vendo uma pessoa que está inconformada com a situação, uma pessoa que se conformou, é assim mesmo? E está tudo bem, é assim, Deus quis, será que Deus quis que fosse assim? Como que Deus está te vendo? Como que Ele está enxergando você diante das suas lutas? Amém, queridos? Eu não sei como Ele está me enxergando até hoje, mas a partir de hoje, eu tenho certeza que se você entender essa palavra, Ele vai te enxergar como Ele enxergou Gideão. Amém? O anjo do Senhor, quando te procurar, vai procurar pelo valente, pela valente, pela pessoa valorosa, que não se conforma com aquilo que foi decretado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Vamos para outro aqui, olha. 2 Crônicas. Olha o que fala em 2 Crônicas 16, 9a. Quando a gente fala A, B, C, é assim, o versículo é dividido por partes, né? Então, a primeira parte de 2 Crônicas, capítulo 9, tá bom? Olha, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Amém? Então Deus, eu chego aqui a uma conclusão, Deus não vai se mostrar forte para todo mundo. Não vai. Sim ou não? Pastor, como você fala? Olha o que está escrito aqui, olha. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Deus está olhando tudo e todos. E Ele vai se mostrar forte. Para quem? Para quem que Ele vai se mostrar forte? Para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Senhor, eu estou vendo um mundo
destruído, eu estou vendo tanta perdição, eu estou inconformado, a minha família não vai ser assim. A minha família vai ser abençoada por Deus. E Deus então está vendo você colocando tudo nas mãos dele. Quem crê nisso? Amém? É assim que as coisas fluem. É assim que acontece. Eu sempre falo, para que eu, você estivéssemos aqui, antes de nós, um monte de gente estava orando por nós. Quem crê nisso? Amém? O seu nome já havia sido consagrado. Alguém, talvez você nem sabe quem, mas alguém já orava por você. E por isso nós estamos aqui. Amém, igreja? Aleluia, né? Então presta atenção que Deus está procurando por pessoas que não se acomodam com a situação. Não aceitam a destruição, não aceitam a derrota. Porque nós servimos um Deus de vitória. Em nome de Jesus. Amém? Vejamos vamos para o profeta Eliseu. Quem foi o profeta Eliseu, né? Foi o homem do profeta. Ele foi o ajudante do profeta Elias. Eliseu. Sim ou não? Naquele tempo o profeta andava e tinha um homem que carregava as coisas dele, né? Um aprendiz. Esse aprendiz carregava as coisas do profeta. Então, Eliseu, ele era o homem do profeta Elias. Ele era o ajudante do profeta Elias. Amém? Então, ele queria, se você ler depois, lá em 2 Reis, se você vê a história de Elias e Eliseu, você vê que Eliseu, ele almejava, ele queria ser como Elias, ele queria fazer as coisas que Elias fazia. Ele não se conformava em ser só um ajudante, ele queria mais. Quem está entendendo? Amém, queridos? Ele queria mais. Então, olha, vê lá comigo, né? Eliseu, ele estava tipo assim, falando assim, Deus, eu só entro nessa se for para mim, se for para ser radical, se for para mim ver uma geração inteira sendo transformada, senão eu nem entro. Amém? Vê comigo aqui, 2 Reis, capítulo 2, verso 10. Então aqui, diz assim, olha, ele disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. Então aqui é um diálogo entre Eliseu e Elias. Eliseu está com Elias e está falando assim, Elias fala, olha, Deus já me avisou, eu vou ser tomado por Deus, Deus vai me levar para o céu, né? E você que vai assumir meu lugar. Então, Eliseu olha para Elias e fala, Elias, uma coisa eu te peço, que eu tenha os mesmos poderes que você tem, que eu possa falar em nome de Deus, assim como você fala, que tudo que você faz eu possa fazer. E aí a gente entra nessa parte, olha. Então quando Elias vê Eliseu pedindo isso, o que Elias faz? Elias passa a batata quente para Deus. Ele fala assim, olha, difícil coisa você me pediu. Vamos fazer assim então, se você me vir quando eu for tomado daqui por Deus, né? Seja feito tudo com você. Se você não me ver, então não vai ser feito. Então Elias tirou a responsabilidade dele e jogou para quem? Para Deus. E Deus estava vendo quem em Eliseu? Um cara inconformado. Amém, igreja? Inconformado. Elias estava vendo a fome e a sede de Eliseu. Então quem tem fome, quem tem sede, né, se mostra inconformado com Deus. Amém, queridos? E na sequência então, né, 2 Reis capítulo 2, verso 12 ao 14. Olha só. O que vem de Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Então aqui Eliseu estava com Elias, quando vieram os carros de fogo do céu, e como de um redemoinho assim, levaram Elias embora para o céu. Amém? E Eliseu viu aquilo. E o que Elias tinha falado? Se você vê, se faça. Porque Elias jogou a bomba para Deus. Então Deus queria, quem entende isso? Deus queria que Eliseu, que era inconformado, visse a glória de Deus. Amém? Olha só. E quando Eliseu vê aquilo, vê Elias subindo no carro, né? Ele fala, o que vem de Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu.
Eliseu foi arrebatado vivo para o céu. Amém? E, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Primeiro ele lamenta, né? Ele pega e lamenta. Puxa, e agora? Eu vou ficar sozinho? Olha o versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que dele caía. Então imagina essa cena. Está Eliseu e Elias, está o aprendiz e o professor. E o professor fala, olha, eu não posso te garantir, mas se você vê eu sendo tomado por Deus, então tudo que você pediu te aconteça. Se você não vê, não vai te acontecer. E de repente vem um carro, uns carros de fogo, envolvem Elias, apartam Elias de Eliseu, Eliseu fica olhando e ele sobe para o céu e desaparece. Mas a capa dele cai no chão. Amém? O que era a capa de Elias? Era a presença de Deus naquele lugar. Amém? A capa de Elias cai no chão. Então Eliseu pega, olha, versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que dele caía, e voltando-se, parou à margem do Jordão. Segura aí, igreja, segura essa. Olha, versículo 14. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? E quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Amém? Glória a Deus. Queridos, ele era um homem inconformado. Se você continua lendo, você vai ver que na sequência ele fazia a palavra de Deus se cumprir. Amém? Teve uma ocasião que ele estava entrando numa cidade, ele era careca, e diz a Bíblia, né, que as crianças começaram a gritar, lá vem o calvo, e começaram a rir dele. E disse que veio um urso e espedaçou as crianças, porque estavam rindo do profeta. Amém, queridos? Então, Eliseu, ele foi muito, muito usado por Deus, assim como Elias. Amém? E um pouquinho mais, porque ele era inconformado. Então eu te pergunto, né, mais uma vez, diante das lutas que você enfrenta, diante das adversidades, diante das coisas que você vive, da realidade que te cerca, como Deus está te vendo? Amém? Quem vai sair daqui hoje inconformado? Em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu não abro mão, Deus, eu não abro mão. Eu não abro mão daquilo que o Senhor colocou no meu caminho. Amém? Se passou pela minha frente, se fez amizade comigo, essa pessoa, eu vou orar até que ela se converta em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então tem muitas pessoas que se prendem a sucessos do passado, mas a atitude de Eliseu mostra, né, que desejar mais, nem sempre é falta de respeito. Amém? Não é falta de respeito. Eu lembro perfeitamente o dia que eu sentado na igreja, assim como você está aí agora, eu olhei para cima para o meu pastor, eu sabia da vida dele, eu sabia das filhas dele, eu sabia dos netos dele, eu sabia de como aquele homem ele era feliz. E eu falei, Deus, eu desejo um dia ter a vida que ele tem. Quem está entendendo? Amém? Hoje eu tenho exatamente a vida que ele tinha, exatamente, do mesmo jeitinho. Sabe por quê, queridos? Porque quando você não se conforma com o mesmismo, eu estou aqui, mas eu não quero ser como todo mundo, eu quero brilhar, eu quero ser diferente. Deus ele vai te honrar, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Então tem muita gente que quer, mas não paga o preço. Tem muita gente que quer fazer as coisas, mas não aguenta. Amém? Não aguenta. Então existem ministérios na igreja. Ministérios que não tem líder. Por que não tem líder? Porque o líder tem que ser inconformado. Sabe, você quer ser líder de alguma coisa? Seja inconformado com a situação. Hoje, o que a gente tem hoje? Você tem um culto especial num dia, no outro dia, todo mundo estava num culto, não vem no outro. Não vem no outro culto. Sabe? São pessoas que não mostram para Deus, Deus, eu quero. E não adianta. Amém? Quem quer paga preço, quem quer corre atrás, quem quer mostra, Deus, eu não me conformo em ser só mais um número. Eu quero ser alguém que faça diferença. Eu quero ser alguém que estremeça o inferno em nome de Jesus. Amém, queridos? Foi para isso que Jesus se resgatou.
Foi para isso. O que a gente vê hoje? O que a gente vê nos crentes de hoje, né? O que a gente vê? Pessoas que falam mais do diabo do que de Deus. Pessoas que falam mal de outras igrejas mais do que do reino de Deus. Pessoas que guardam mágoa, ressentimento, pessoas que não se entregam para fazer as coisas, né? E depois é o pastor que não dá oportunidade. Amém, igreja? Vamos olhar para as coisas diferentes. Vamos começar a olhar para Deus. Senhor, me mostra onde o Senhor quer me levar. Senhor, me mostra o que o Senhor quer de mim, Deus. Eu não quero mais a mesmice de sempre. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero brilhar. Eu quero, Senhor, fazer aquilo pelo qual o Senhor me chamou. Em nome de Jesus as coisas vão mudar. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos orar?